15 horas, mais 34 minutos, na cidade de Cajazeiras. Meu caro professor, já fiz a leitura. Na clínica Semiaço já fez? Já, sim, senhor. Aqui é prestatividade. Rapaz, você tá profissional hoje. 15h34. Nós tá animado, Nós rapaz. já estamos aqui, claro, meu amigo, recebendo parente aqui nos estúdios do programa Boca Quente. Aqui eu fico Fazer com mais animado Raimundo, mesmo. quando é aluno meu é parente seu. É claro, Boca se Quente Andrade, da primeira. Se Andrade é parente. Seu nome é Ian Braga Andrade. Não, é Ivens Ian Braga de Andrade Firmo. Minha Nossa Senhora. Tem um Andrade registrado. Recebendo hoje aqui nos estúdios a nossa amiga doutora Márcia Andrade, diretora executiva de Proteção e Defesa Civil do Estado da Paraíba. Também a nossa amiga Janildes Andrade. É parente também, meu caro professor. Um é de Catolé, a outra é de João Pessoa. E eu sou aqui de Cajazeiras, de Uiraúna e de São José de Piranhas. Mas somos Andrade e estamos aqui na bancada do Boca Quente, parte 2. Hoje, para falarmos a respeito da capacitação dos coordenadores municipais de proteção e defesa civil para o recadastramento das famílias beneficiadas pela Operação Carro-Pipa na Paraíba. Doutora Márcia, seja bem-vinda, é uma satisfação recebê-la na bancada do Boca Quente. Boa tarde. Boa tarde a Ivan Braga e Herbert Melo. Boa tarde aos ouvintes da Radiodifusora de Cajazeiras. Nós, da Defesa Civil do Estado da Paraíba, estamos aqui para trazer orientações de como melhor proceder para fazer a atualização da população beneficiada pela Operação Carro-Pipa, que a Operação Carro-Pipa é uma ação emergencial que é oferecida pelo governo federal. Então, o governo federal está querendo saber qual é a comunidade que ela, hoje em dia, atende. Então, essa série de capacitações, nós começamos na segunda-feira passada em Campina, começou por Campina Grande, e vamos capacitar 198 coordenadores em todo o estado, distribuído em 13 regionais. O Estado da Paraíba tem 15 regionais pela Secretaria de Saúde, das quais 13 têm beneficiários da Operação Carro-Pipa. São 111 municípios atendidos, beneficiados através dessa operação. Então, o governo federal solicitou de cada município a atualização dessa população. Cadastro. Exatamente, a atualização do cadastro dessa população beneficiada. Por quê? Normalmente, essa operação, ela atende a zona rural como um todo, né? A OCP, ela vai atender as zonas rurais dos municípios e a gente vive numa região encravada no semiárido, né? No cristalino. Então, há muita seca por aqui. E aí, com isso, há a falta de água para as comunidades e o governo federal, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que repassa esses recursos para o Exército Brasileiro, executar essa Operação Carro-Pipa nos estados do Nordeste e, onde necessitar, nos municípios daqueles estados. Márcia e minha amiga Janildes, posso chamar assim, Márcia? Sim, deve. Márcia Janildes, qual a importância desse cadastro? Como está sendo esse momento? Com a chegada da transposição de São Francisco, a gente, pelo menos, tenta aqui ou busca aqui fazer com que essa água chegue com mais efetividade a essa população carente. Mas como é que fica, como funciona, como está funcionando? E qual é a previsão para 2025, 2026 das águas, das secas? Eu já tenho lido que choveu pouco nas cabeceiras dos mananciais, não choveu o suficiente. Como é que fica esse cadastro, como é que fica esse trabalho aí dos carros-pipas? Porque quando a seca aperta, o pessoal começa a ligar para cá, começa a perguntar se o carro fica sem ir uma semana, pronto, já é reclamação. Como é que está esse trabalho? Herbert, em cada município existem cisternas que são abastecidas. Cada cisterna dessa existe um apontador que é responsável por aquela cisterna. Saber a quantidade de água. Cada cisterna, ela abastece uma quantidade de famílias. Então, o que é que o governo federal está querendo saber? Quantas pessoas são atendidas
Através de quê? Existe uma planilha que nós trouxemos, que ela vai identificar o apontador, por exemplo, aquela cisterna abastece 20 famílias. Então, o apontador vai informar ao coordenador daquele município que naquela cisterna X, 20 famílias são abastecidas e que nessas 20 famílias existem tantas mulheres entre 0 e 12 anos, entre 13 e 17 anos, entre 18 e 39 anos, enfim, certo? Quantos homens, da mesma forma, porque é dividido... É um cadastro. É um cadastro. Então, quantas pessoas naquela cisterna, que aquela cisterna beneficia, quantas pessoas com deficiência? E a gente deve lembrar que a deficiência não é só o cadeirante, é um deficiente visual, um deficiente, que pode ser down, várias situações. Então, ele quer saber quantas famílias se autodeclaram pardos, pretos, brancos, enfim. Então, é isso que o governo federal está querendo saber. Agora, você me perguntou também a respeito das chuvas que foram poucas. Veja bem, toda ação emergencial, ela dura 180 dias. Um decreto, ele tem a vigência por 180 dias. Acontece que aqui no Nordeste é tão seco que a operação carro-pipa, ela torna-se perene, não é? Só que os decretos, eles não são prorrogados porque emergencial não pode. Então, eles são toda vez editados e, novamente, aquele município que não perdeu o prazo, que existe a legislação, a portaria 260 fala, o decreto é publicado e, a partir dessa publicação, o município tem 10 dias corridos para dar entrada no S2ID, que é o Sistema de Informação de Desastres, para solicitar o reconhecimento federal, que é publicado e emite uma portaria para aquele município continuar com a sua operação carro-pipa. Não, sabe por que a sua colocação, Márcia, é importante? E esse programa é até interessante, que está sendo gravado pela Difusora 1, vai ficar aí, né, para quem quiser pegar informação, porque anos anteriores, aí o cidadão liga, está sem carro-pipa. De quem é a culpa? Não estão mandando. Por que não está chegando? Aí tem que levar em consideração o cadastro, se a prefeitura está em dia, se está tudo regulamentado, até para que se evite abusos, que até foi sugerido, né? Enfim, na época, alguns escândalos de corrupção, etc., que o carro estava vindo, não estava vindo, de modo geral, no Nordeste de modo geral, nada especificamente. Então é interessante essa informação, para que a população saiba que a prefeitura tem que acompanhar. Isso, Herbert. A secretaria tem que acompanhar para que o carro-pipa chegue direitinho com o cadastramento. Isso, Herbert. Esse programa, que, como eu falei, a cada decreto que perde a vigência e o novo é editado, certo? É solicitado o reconhecimento federal. Em 10 dias, o coordenador municipal tem que dar entrada, 10 dias corridos, não são 10 dias úteis, e essa determinação, essa base legal está na portaria 260 de 2022, e que quando nós chegamos para uma capacitação dessa, nós trazemos todas as vezes essa legislação, a portaria interministerial número 1, que ela fala exatamente sobre a OCP, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito na OCP, e a portaria 260, que fala diz respeito sobre o reconhecimento federal. Trazemos também as leis, a 14.820, se eu não me engano, trouxemos todas as leis pertinentes às atividades de defesa civil nos municípios. Então, veja bem, quando um município ele solicita a operação carro-pipa, quando ele solicita o reconhecimento federal e é reconhecido, se ele ali ele tem a continuidade, a garantia da continuidade daquela operação, bem como ele pode, dentro de 60 dias, solicitar uma nova ampliação, uma nova inclusão de cisternas. Para isso, ele tem que demonstrar
que a população daquela comunidade aumentou e aquela cisterna não está dando conta. Então, existe uma outra cisterna que tem condições de receber água potável, porque as pessoas dizem assim, tem uma cisterna, ela está com rachadura às vezes, o mato está tomando aquela... Série de problemas. Exatamente. Então, ela não consegue, o governo federal, ele não aceita. Então, o Exército vai lá, faz a fiscalização e vê que está imprópria para receber a água. A cisterna tem que estar própria, tem que estar bem mantida, sem rachadura, pintadinha, toda conservada, entendeu? Para que aquela água que vai para aquela cisterna abastecer a população, que é água para consumo humano, tenha qualidade. E aí me perguntam, como você sabe da qualidade? Me perguntaram hoje, como você sabe da qualidade da água? Para isso, mensalmente, entregue ao Exército o laudo daquela água que é captado. Por quê? Para que o Exército indique um manancial, tem que haver outorga da AESA. Então, o município solicita a outorga daquele manancial e aí, todo mês, mensalmente, a coordenadoria municipal tem que mandar fazer no laboratório o laudo, a potabilidade, para que a água que seja fornecida seja de boa qualidade. Além disso, o Exército fornece pastilhas de higienização. Cloro, higienização, para ser colocada nos tanques, fazendo assim uma melhor qualidade da água. Né? Porque essa água que se pega é bruta, ela não vem da Cagepa, ela não é tratada, porque a Cagepa tem custos para tratar a água, nos fornecer água tratada. Então, eles pegam diretamente do manancial, mas de um manancial que a qualidade da água é boa para o consumo humano. Tá? Ô, doutora Márcia, a senhora colocou aqui que a capacitação já começou desde a segunda-feira, e aí são 98 coordenadores municipais que estarão passando. Como é que está esse cronograma? Começou na segunda, até que dia vai? E como é que está funcionando também essa capacitação para esses profissionais? Essa capacitação é exatamente a mesma para todas as regionais. Então, eu segunda-feira estava em Campina Grande, certo? Na terça estávamos em Queimadas e na quarta em Monteiro. Estão andando. Então, quinta eu fui para Cuité, retornei. Agora, ontem eu estive em Patos e Souza, Patos e Pombal, perdão, estive em Patos e Pombal, vim dormir em Souza, hoje pela manhã estive em Souza, agora à tarde estou aqui em Cajazeiras, indo para Catolé do Rocha. Então, para a semana, eu vou para a regional de Princesa Isabel, Itaporanga e Guarabira, encerrando essa capacitação. Então, aí, concluindo 100% exatamente essa capacitação aí, diante 198, não é isso? Atingindo 198 municípios que são distribuídos nessas 13 regionais e são beneficiados pela Operação Carro-Pipa Federal. Veja bem, Ian, a Defesa Civil, ela é um sistema. Então, como parte do sistema, a Defesa Civil Estadual, ela vem junto aos municípios para orientá-los, ajudá-los com alguma dificuldade. Muitas vezes o pessoal diz assim, mas eu não pensei nisso. Por quê? Porque, por exemplo, para esse cadastramento, essa atualização cadastral, o agente de saúde é muito importante. E como sistema, a Defesa Civil trabalha com os órgãos do município, Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente, depende, no momento, da necessidade. Como no momento é um cadastramento, o agente de saúde, ele pode bem ajudar aos municípios que tiver algum problema com algum apontador, que seja analfabeto, ou que não seja idoso, enfim. O agente municipal de cada município tem condições de ajudar a esses apontadores. Isso. E, além do mais, o ESUS tem também a informação, porque são divididos em unidades de saúde. Então, essas unidades, elas têm todos os dados daquela comunidade X. Né? Por exemplo, uma comunidade de 300 pessoas
está atrelada a uma comunidade com 300 e poucas pessoas, está atrelada a uma certa unidade de saúde básica. Exatamente. E aquela unidade vai ter. E eles me perguntam, Márcia, se a cisterna atender a uma escola, é o diretor da escola que é o apontador. Ele vai ter toda a informação das crianças, dos adolescentes, e se tiver o EJA, vai ter a informação dos adultos que lá estudam. Então, toda uma informação. A mesma coisa com a cisterna. Senso. Exatamente. Aí me dizem, Márcia, mas eu vou fazer o trabalho do IBGE? Não, não é o trabalho do IBGE, Ian. É o trabalho específico para a OCP. O governo federal está precisando saber a que população ele atende. Porque esse dinheiro, o TCU cobra A fim de prestação de contas. Cobra da Defesa Civil Nacional, que repassa para o Exército, e ele quer saber, Defesa Civil Nacional, vocês atendem a quem? Onde está o município? Onde está aquela cisterna? Qual é o georreferenciamento daquela cisterna para eu fiscalizar? As contas tem que bater. Tem que bater, tá certo? Então, é por isso que está havendo isso. Não há, eu sempre digo, quando venho para as capacitações nos municípios, não há intenção de suspender ninguém, não há intenção de perseguição. Ele só precisa saber qual população ele atende para responder ao TCU, que é o órgão fiscalizador. Senão quem paga é quem é responsável. Quem paga é o CPF de quem está lá em cima, entendeu? Tem pergunta para a amiga Márcia. Pois não. Viu? Eu estava baixinho aqui, eu não consegui pegar o nome do nosso ouvinte, mas ele ligou aqui na interna. O Sítio Almas, acho que já até pergunta também. Eles lá no Sítio Almas, a briga lá é grande, porque lá ninguém quer. Porque ele disse até assim, eu não concordo com a doutora Márcia, porque ela disse que a cisterna é para um grupo de pessoas. Ele disse lá no Sítio Almas, cada um quer a sua cisterna própria. Aí ele quer saber se é o correto, se é realmente para cada um ter a sua, ou se é para aquela comunidade, para aquele grupo de pessoas. Porque cada casa, nesse caso, teria a sua própria cisterna. Entendo eu assim, dessa forma. É isso mesmo? Como funciona, Márcia? Bem, Herbert, funciona uma cisterna. Que lá é briga grande. Isso aqui é uma briga, cisterna para uma determinada comunidade. Às vezes a comunidade é grande, às vezes a comunidade é pequena. Veja, não há condição de... Isso é uma ação, né, emergencial, e não há condição, por exemplo, uma comunidade de 200 pessoas... 200 pessoas ter uma cisterna seria o ideal, mas não consegue. Porque a cisterna é para 200 pessoas? Há municípios que uma cisterna ela é tão grande que ela consegue abastecer. Tá? 190 pessoas. Por quantos dias? Bom, aí existe um cálculo. Existe um cronograma que cada família tem 20 litros por dia, certo? Então, eles fazem o cálculo dentro daquela comunidade cadastrada, por isso que é importante, né, o cadastro. Então, cada família pega seus 20 litros. Cada família de quantas pessoas? Cada família. Tá? Então, ele pega aquela água e... beber, tomar banho, tudo direitinho. Isso. E aí, existe... o cadastramento para isso, porque eles precisam saber qual é a quantidade de água que aquela cisterna recebe, e às vezes a cisterna só tem uma capacidade para X. E às vezes as pessoas que têm que ir buscar não vão buscar. E aí a água fica lá. Então existem diversos problemas. Sabe, Herbert? E, na verdade, essa missão do Exército, do município com o governo federal. O que é que a Defesa Civil Estadual faz? Media. Tenta mediar. Quando há demandas, eles reportam para a Defesa Civil. Muitas vezes precisa de... Eu às vezes passo o telefone da Ouvidoria Nacional, certo? O telefone da ouvidoria, que eu coloco nos grupos lá das regionais, eles têm, porque eu coloco. E aí, esse telefone é muito importante, porque se houver alguma coisa, eles se reportam à ouvidoria. Quem pode reclamar? Existe alguém na comunidade ou qualquer cidadão pode ir lá falar? Porque são muitos problemas que podem acontecer, como a senhora colocou. Mas como é que a pessoa pode ter um acesso mais rápido a resolver o problema? Olha, Herbert, geralmente,
o coordenador, porque o coordenador sabe do problema. E o coordenador, ele tem... ele pode se reportar à ouvidoria e fazer alguma reclamação, assim como ele pode se reportar à ouvidoria e fazer um elogio, porque a ouvidoria, penso eu, que não é só para reclamar. Mas há essa possibilidade, muitas vezes, se ele acha que é necessário uma cisterna em cada porta, ele vai perguntar ao governo federal, entendeu? Por que não pode uma cisterna? E ele vai ter essa resposta, certo? Então, assim que funciona essa ouvidoria, e é um canal que eu também dou muitas vezes. Às vezes as pessoas precisam, quando eu não consigo, quando eles me demandam, que eu ligo para Brasília, e muitas vezes eu consigo resolver o problema, eu intermedio esse problema, eu levo justificativas plausíveis por escrito. Aquele coordenador me demanda... Então, na comunidade tem um coordenador. Toda a comunidade, todo município tem um coordenador de defesa civil. E essas comunidades que são abastecidas se reportam ao responsável pelo OCP, que pode ser o coordenador ou uma pessoa que trabalha na Defesa Civil, que vai reportar para o coordenador. O coordenador pode se reportar a mim, ou para que eu intervenha, ou pode reportar direto à Defesa Civil Nacional. Geralmente eles vão através da Defesa Civil do Estado, porque a gente vai lá, conversa. O contato é mais fácil. O contato é mais próximo com a Defesa Civil Estadual. Então a gente consegue, via de regra, ajudar aos coordenadores municipais. Doutora Márcia, a gente vai chegando ao fim do programa Boca Quente, parte 2, já são 15h56, o que é bom dura pouco, mas eu peço para que a senhora reforce o convite aqui, exatamente dessa capacitação, para que os coordenadores estejam presentes, até porque é de suma importância, estamos falando de água, água é vida, é sinônimo, naturalmente, meu caro professor. Água é vida, e nós lidamos, Ian, com a população vulnerável. Exatamente. Nós temos obrigação, né? Nós, Defesa Civil Federal, Defesa Civil Estadual e Defesa Civil Municipal, temos a obrigação de ter um cuidado especial com essa população que é carente e vulnerável. Essa é a obrigação das defesas civis. Antes da nossa coordenadora se despedir, Ian, deixa eu passar aqui informação que é importante para a comunidade rural, para quem está vivendo esse problema, esse dilema, a situação, quer resolver. Então, canais de atendimento da ouvidoria. Fala.br, a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação. E você que está em casa, tome nota. Eu vou repetir, então, tome nota, porque aí você já fala direto. WhatsApp, 61 20 34 4444. Eu vou repetir, para você poder em casa anotar com mais tranquilidade. 61 Brasília 20 34 444. Então não tem como errar. 61 20 34 44 44. E-mail ouvidoria@mdr.gov.br. Vou repetir o e-mail: ouvidoria@mdr.gov.br. Telefone é o mesmo do WhatsApp, 61 20 34 44 44. Então, tem aqui o endereço, Esplanada dos Ministérios, né? Bloco E, Sala T81, Zona Cívico-Administrativa, o CEP 70 067 901, Brasília, Distrito Federal. Agora, você que não pegou, fica gravado no Difusora 1, e aí você vai lá, não é isso, Ian? Exatamente. No YouTube, pega aqui a informação. E qualquer um, né? Tem um coordenador, mas qualquer um pode. Claro, pedir. qualquer um pode. E também Obrigado, pode demandar a Janelis, Defesa Civil Janelis. do Estado. Então, eu agradeço esse espaço precioso aqui na Rádio Difusora de Cajazeiras. Agradeço Muita a pergunta, você, muita- Ivan muita- Braga. Agradeço a você, Herbert Melo, pelo espaço e agradeço aos ouvintes, né, pelas perguntas e sempre estaremos à disposição para atender o que necessitar. Porque Defesa Civil somos todos nós. Somos todos nós. Ian Braga ou Ian Andrade? Os dois. É os dois. Ian firmo do jeito que É, botar. meu Deus E do vem céu. Ian do jeito que Eita, botar. Pulou. Rojão. Obrigado, Márcia. Janeildes, quer dar uma boa tarde? Agradecer. Obrigado, Janaildes.
Esse é o programa Boca Quente, parte 2, chegando ao final mais uma vez. Passou rápido, Ian? Passou rápido. Muitas Hoje polêmicas, muitos debates, muita audiência. Obrigado pela preferência, pela paciência. Obrigado pela audiência. E se Deus quiser, amanhã minha amiga Janeilde, minha amiga Márcia, estiver na audiência, voltaremos aqui, estaremos aqui, se Deus quiser, a partir das 13 horas da tarde, com mais um Boca Quente, parte 2, o Pinga Fogo.